Olá, que tal? Professora Andrea Moscardini, vamos seguindo. Nosso capítulo hoje era um osso de espalda. Um osso, um urso do quê? De costas, galera. Um urso de costas, tá? Palavrinhas aí que são iguais ou semelhantes à língua portuguesa, mas que não têm o mesmo significado. São aquelas que podem colocar a gente em algumas situações um pouquinho complicadas, né? O assunto de hoje são advérbios e apócope de advérbios. Primeiramente, vamos falar um pouquinho aí sobre advérbios. Advérbios servem para cambiar as coisas. Hace diferença se algo ocorreu por la mañana, por la tarde, ou se ocorreu, se eu vivo lejos, se eu vivo cerca. Isso faz diferença? Se você mora longe, se você mora perto, faz totalmente uma diferença, né? Em todo o contexto. Então, para a gente entender melhor essas diferenças, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são advérbios e como eles funcionam na língua espanhola. A ver, advérbios, o que vocês têm lá? Unidades sintáticas que modificam verbos, adjetivos e outros advérbios, vale? São unidades invariáveis, unidades que não cambiam, então sempre daquele jeitinho ali. Hicieron las cosas mal, hicieron las cosas bien. Fizeram as coisas mal ou fizeram as coisas bem. Então, observe o uso aqui do nosso famoso, maravilhoso advérbio. Tranquilo, né? Te esperamos pacientemente por horas. Pacientemente. De que modo nós esperamos? De maneira pacienciosa. Então, tá lá, pacientemente. Em geral, no sufren cambio de género, a la excepción de algunos casos de superlativo o diminutivo, ¿vale? A ver aqui, excepciones. Clarita es una corredora rapidísima, es una corredora muy rápida. Moreno é um corredor rapidito. Olha lá, usou um diminutivo, né, para fazer uma variação no advérbio. Então, por isso que está dizendo aqui, ó, em general, no sufren cambio de género, la excepción de algunos casos de superlativo ou diminutivo. Onde que eu tenho diminutivo aqui? Rapidito. Onde que eu tenho superlativo aqui? Rapidíssima. Terminações íssimo ou íssima. Seguindo, a ver aí, a classificação de los advérbios. Então, tem que saber advérbio, preciso saber tradução de advérbios? Por supuesto, claro que sim, seguramente, tá? Porque, como a gente falou aqui, viu agora, ele serve para modificar as coisas, ele vai modificar tudo, então a gente precisa saber essa tradução. Trago aqui alguns exemplos hoje, né? Então vamos lá. Hablando de la clasificación, los de tiempo. Advérbios de tiempo. Ayer, hoy, hoje. Ayer, o que era mesmo ayer? Ontem. Ah, então faz diferença se um fato ocorreu ontem ou hoje? Lógico, claro que faz. Então precisa saber tradução de advérbio, né? Pronto, pronto. Breve, cedo, logo. Meu Deus, Andréia, ele tem essas três traduções? Tem. Breve, cedo e logo, tá? Me levantei, me despertei muito pronto. Quer dizer, muito cedo. Quando está acentuado, ele é sinônimo de todavia. Todavia significa, em espanhol, ainda. Cuidado, porque temos em português todavia também. Pero, o que significa este todavia do português? Todavia do português significa entretanto, tá? Cuidado com el lío, ou seja, cuidado com a confusão, não mistura uma coisinha com a outra. E o mientras, super utilizado. Mientras nos dá a ideia de ações simultâneas, coisas que ocorrem ao mesmo tempo. Então, mientras yo estudio espanhol, tu limpias la casa. Estão vendo?
duas açõezinhas ocorrendo ao mesmo tempo. Depois temos de modo tranquilito, deprisa, rapidão, deprisa. Famoso aí, despacio, daí que vem o despacito, lentamente, devagarzinho. O cara nunca achou, né, que ia se dar tão bem na vida só com um advérbio. Tá vendo como ele faz diferença, advérbio? Estão entendendo agora? Incluso, esse incluso diz assim, incluso com dolor de cabeça foi a trabalhar. Ou seja, mesmo com dor de cabeça, estava lá, foi trabalhar. E os terminados em mente, rapidamente, felizmente, tranquilamente, vão todos eles entrar aqui em los de modo. Depois temos lugar, cerca, então cerca, perto, próximo, também é um heterossemântico, aquela palavrinha diferente do português, é igual na escrita ou semelhante na escrita ao português, porém, significado adverso, né? Falso cognato. Lejos, distante, longe. Delante, diante. Cantidad, demasiado. Demasiado, em demasia, muito. Casi. Eu quase comecei a estudar hoje. Eu quase comecei a estudar hoje. Então anote lá, significado de casi. É muito utilizado em textos, né? E o apenas, somente. Afirmação. Afirmação, efetivamente. Claro, destaquei, nós temos outros advérbios, né? Destaquei os principais aqui para vocês, aqueles mais utilizados, aqueles que mais aparecem. Efetivamente, e o se. Se acentuado é advérbio de afirmação. Ele quer dizer sim. Ah, André, mas eu encontrei um sim com acento, um sim sem acento. O sem acento é conjunção condicional, tá? Se pudiera, iba a passear hoje. Então, se eu pudesse, eu iria passear hoje. Negação, no. Tranquilo, né? Esse no é não. Não está dizendo está no armário, aquilo é contração, a gente não tem nesse caso em espanhol. Então é no. Te vas a la fiesta? No, no me voy. Advérbio de negação, é importante saber. Tampouco. E aí pode ser até dentro da mesma conversa. Ó. Te vas a la fiesta? No. E tu? Eu tampouco. Eu também não vou. Tampouco significa também não. Tá? E o ni? Ni bonitinho. Ni? Nem. Nem isso, nem aquilo. Ni uma coisa, nem outra. Seu nem. Duda. Será a Duda é a tua vizinha lá do apartamento da frente? Não, é dúvida, é dúvida. Dúvida, advérbios de dúvida. A lo mejor. Então também destaquei aqui os principais e aqueles que por dedução assim você não iria tão facilmente. A lo mejor significa talvez, é bem utilizado. A lo mejor irei contigo amanhã. Ó, possivelmente, talvez, eu vá com você amanhã. Puede. Ué, mas puede não é verbo conjugado? E o que ele está fazendo aqui? Porque em espanhol se utiliza muitíssimo. Te vas mañana? Puede. Pode ser que eu vá, tá? Puede que sim. Então ele nos dá esta ideia aqui de dúvida. Por isso que ele já se enquadrou aqui dentro dos advérbios de dúvida. E o quizás, super usado, pode ser quizás ou quizá. Quem sabe ou talvez, tá? Ah, mas a gente não tem talvez em espanhol? Tenemos, es talvez, separadinho, tá? Ideia de dúvida são aqueles advérbiozinhos que acompanham a conjugação no modo subjuntivo. Então, alguns dos nossos advérbios aí no caminho. Adelante com alguns exemplos, por supuesto que temos exemplos, para você ver a aplicabilidade deles, né? Como é que eles podem aparecer dentro de um contexto. Temos aí, ayer estuve em um concerto com amigos. Quando eu estive nesse show com os meus amigos? Ontem, tá aqui, ó. Então, por isso que eu disse, faz diferença, né? E ele tá acompanhando aqui um verbinho no pretérito indefinido. Ayer estuve, ontem eu estive. A mim me gusta bailar despacito. A mim me gusta bailar despacito. Todo mundo, né?
Então, tranquilinho. A mí me gusta, ¿ok? La estación de tren está muy lejos de tu casa. Faz diferença se a estação de trem está perto, está longe? Lógico, muy lejos, muito longe. Poderia estar muy cerca, cerquita, pertinho. Daria para trocar aqui também. Casi no escuchábamos el sonido del avião. Casi, quase, não se ouvia, não escutávamos o som do avião. Era efectivamente um gran amigo mío. Eu tampouco quero ir ao concerto com Lola. Eu também não quero ir ao show com ela. A lo mejor vamos a viajar juntos. E aí temos exemplos de como se utilizan los adverbios porque são plurales aí. Adelante con apócope. ¿Te acuerdas de lo que es un apócope? Un apócope. ¿Qué palabra? Apócope. Reduzir, diminuir, cortar, tá? Então, aqui nós temos algumas versões apocopadas, reduzidas. De quê? De los advérbios. Vamos a ver. Relembrar primeiro, né? Alguns advérbios se acortam, ou seja, são reduzidos, são cortados, quando procedem a um adjetivo ou outro advérbio ou uma frase preposicional. Então, quando nós tivermos essas situações aqui do advérbio preceder um adjetivo, outro advérbio ou uma frase preposicional, a gente tem que cortar. Ele fica pequenininho e vocês já conhecem, que vocês já viram por aí. Veja lá, quanto se reduz para quan. Então, veja lá, quão guapo estabas. Como estava bonito, né? O quanto fulano estava bonito. Mucho y muy. Sempre lembrar, muy es la versión reducida, apocopada de mucho. Pequenininha, né? Cortada, olha lá. Era uma chica muy hermosa. Porque está acompanhando aqui um adjetivo, então eu não posso usar mucho hermosa. A regrinha está me dizendo, né? Ó, se são cortadinhas quando precedem um adjetivo, outro advérbio ou uma frase preposicional. Tá bom? Recientemente ou recien. Alguém já viu uma galera que casou lá, um casal, e aí passa com aquele carro, né, indo para sua lua de mel, e lá atrás tem aquelas latinhas, né, que o carro está carregando, e lá está escrito recentemente casados? Não tá. Tá escrito recém-casados. Em espanhol também. Você também não diz, eu visitei um bebê recentemente nascido. Recém-nascido. Então aqui se corta. Estão recém-casados. E finalizando, tanto e tan, que também se acortam. Es tan simpático como tú. Então, aqui, versões reduzidas, versões apocopadas de los advérbios. Então, o que você não deve esquecer? Que o advérbio, ele está ali para modificar toda uma situação. Ele pode alterar toda a interpretação, né? Então, fica bem importante você guardar e que guardar também que eles se apocopam em alguns casos específicos. E este era um assunto que nós tínhamos para hoje. Muchas gracias, hasta luego!